Glórias a Deus por mais uma manhã estarmos aqui juntos e reunidos para poder falarmos um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. Você que está em casa, seja muito bem-vindo a mais uma manhã para aprender a palavra de Deus. Nós bendizemos ao nome do Altíssimo por essa oportunidade. Vamos estar orando para assim começarmos mais uma manhã de estudos na presença do Senhor Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos e te adoramos por esta manhã, por esta oportunidade, por cada vida que aqui está, pela vida dos teus servos, pela vida dos teus filhos, por todo aquele, Pai, que está em casa, conectado conosco nesta manhã e poderá aprender mais de ti. Fica conosco, que o teu Espírito Santo nos guie, abençoe cada lar, cada casa, cada família que nesta manhã estará conosco, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós vamos estar adorando a Deus com o hino da harpa, número 162. Você que está em casa, seja muito bem-vindo. Vai entrando, vai compartilhando essa transmissão para que outras vidas sejam alcançadas em nome de Jesus. Da verdade levantemos o estandarte, arvoremos o estandarte de Jesus, proclamemos com valor por toda parte a mensagem soleníssima da cruz. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto já. Sem luz, sem paz, sem salvação. Da verdade levantemos o estandarte, proclamemos, ó Senhor, que é luz e paz. Pecador, ouve, Jesus tem para dar-te salvação que nele só encontrarás. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação no luto já, sem luz, sem paz, sem salvação. O Evangelho levantemos o estandarte, vem desperta-te teu sono, ó pecador, que o teu Deus, que o teu Senhor tem para dar-te copiosas bênçãos do seu grande amor. O mundo está sem luz, sem paz, levemos paz, consolação a quem na dor, no luto já, sem luz, sem paz, sem salvação. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do eterno nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos muito felizes por mais uma manhã na presença do Senhor, aonde nós vamos hoje estar tratando de um tema muito relevante, muito importante para nós nos dias de hoje. Hoje nós vamos estar adentrando a você que está em casa nos acompanhando, a lição de número 2, que vem falar da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. É uma lição muito importante, fique conosco, vai compartilhando esse vídeo. Se você tiver perguntas ao longo da transmissão, pode deixar nos comentários, que os nossos irmãos, nós estaremos aqui fazendo o máximo para poder estar esclarecendo as dúvidas dos irmãos que estão aí em casa. Então, nós vamos estar hoje entrando na lição de número 2. A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Nós temos o texto áureo, que vai nos dizer assim: Bendito o Deus Pai nosso, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. A nossa verdade prática, ela vem dizer assim: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Hoje nós vamos falar um pouquinho disso, né? O que são as bênçãos espirituais do Senhor? A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Efésios 1, 3, 4, 9 e 14. Esse mês nós estamos tratando da carta de Paulo aos Efésios, como os irmãos têm acompanhado. A nossa leitura bíblica em classe, ela vai nos dizer assim: Efésios 1, verso de número 3.
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis dele em amor. 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. 13. Em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor de toda a sua glória. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos aprender um pouco de como somos amados e queridos e as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Nosso texto introdutório, a nossa introdução hoje, ela vai nos falar assim, irmãos. Você que está em casa, tem algumas telas que vão estar aparecendo. Se você não tem a revista, você vai também poder estar acompanhando conosco. Nesta lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Desde a eternidade, aprove a Deus executar um plano de restauração e reconciliação com a humanidade caída. Por isso que na carta o apóstolo Paulo se mostra profundamente agradecido pela revelação do ministério que estivera oculta desde todos os tempos. Ele nos convida a louvar e glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia para com os pecadores. Amém? Aleluia. Paz do Senhor Jesus aos irmãos. Estamos felizes por estar aqui, né? Vamos aqui, semana passada nós demos introdução a mais uma lição, a mais um trimestre, né? Mais uma revista de Escola Bíblica Dominical, cujo tema é a Igreja Eleita. O livro cujo qual aqui o nosso pastor, comentarista dessa revista, desse trimestre, tomou por base Efésios, né? E aqui a gente falou semana passada num sentido geral do livro, e agora a gente vai entrar um pouco em cada lição, a gente vai falar um pouco de cada assunto, diversificando o livro, né? O primeiro aqui nós vamos falar sobre as bênçãos espirituais. Logo que a gente começa o livro, após a apresentação do apóstolo, inicia-se a bênção mais longa da Bíblia, do versículo 3 ao versículo 14 do livro de Efésios. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. Que bênçãos são essas, né? Delas provém da onde? Qual o objetivo? Né? Sobre isso nós vamos falar um pouquinho nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Vamos estar aqui entrando no tópico de número 1, irmãos. Ele tem por título A Nova Posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio de salvação. Aí nós vamos entrar no tópico de número 1, que ele vem nos falar sobre a doxologia. Após expor os versículos de abertura da epístola, que no caso aqui é Efésios, capítulo 1, verso 1 e 2, o apóstolo Paulo apresentou uma sequência de textos que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa pela frase, bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no verso 3, onde bendito significa
digno de louvor. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Nesse trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça, ou para o louvor da sua glória. Aquele ao qual devemos adorar está identificado na expressão Deus e Pai de Jesus Cristo, uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho. Aleluia. Glória a Deus. Aqui, irmão, a gente deu início aqui no tópico primeiro, a nova posição de Cristo. E falamos sobre doxologia. Doxologia significa louvor, significa adoração, basicamente, né? Aqui falar sobre doxologia, a gente vai falar sobre quando Paulo inicia essa bênção que ele escreve dos versículos 3 a 14 do capítulo 1 do livro de Efésios. Perceba a forma que Paulo inicia essa bênção. Ele inicia adorando a Deus, inicia engrandecendo a Deus, dizendo que Deus é grande, que Deus é forte, né? Que Deus é poderoso. Ele inicia com uma verdadeira adoração. Olha o que ele fala aqui, um hino teológico de gratidão. Por quê? Fora o contexto teológico que esse hino tem, porque esse hino nos apresenta vários pontos teológicos, é sobre isso que a gente vai tratar nessa lição. Esse hino também é um louvor de gratidão. Paulo também está agradecendo a Deus por tudo que Deus fez, por tudo que Deus faz, aleluia, pela igreja e pelo povo. E ele inicia o tópico primeiro dizendo uma clara referência à Santíssima Trindade, com ênfase na natureza divina de Jesus, seu Filho, né? Aqui ele está falando sobre a Trindade quando ele diz Deus e Pai de Jesus Cristo. Aqui ele faz uma breve referência à Trindade, como foi dito aqui no tópico primeiro, né? É uma clara referência à Santíssima Trindade como ênfase na natureza divina de Jesus, o seu Filho. A paz do Senhor aos irmãos, amém. Quero agradecer aos irmãos de estar mais uma vez aqui nos acompanhando esta manhã. É muito interessante mesmo essa introdução aqui, que também fala que, como ele fala, né? Bendito, né? Bendito, o único que pode ser chamado de bendito é o nosso Deus, né? Que é o único que é merecedor de todo o louvor, de toda a honra, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos acompanhando aqui, irmãos, a paz do Senhor para o irmão Cleiton, a irmã Nair Senival, a irmã Eliane Rodrigues está conosco, a irmã Neuzita, a irmã Isabel Meloto da cidade de Piracicaba. A paz do Senhor a todos os irmãos, um bom dia a todos vocês que estão em casa. Fiquem conosco, compartilhem para que outras vidas sejam alcançadas, amém? Vamos aqui partir para o tópico, para o segundo ponto da lição. Ele vai nos falar assim: as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, tais como: Deus nos elegeu para sermos santos, predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, reuniu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos por sua vontade redentora, revelou-nos a palavra da verdade, selou-nos com o Espírito Santo da promessa e ainda garantiu a validade da promessa. Tais bênçãos provêm de Deus, que planejou a redenção, do Filho que a realizou e do Espírito Santo que a garante. Essas bênçãos nos conduzem a exclamar como Paulo: bendito seja Deus. Aleluia. Irmãos, no subtópico segundo, a gente vai aprender algumas coisas extremamente importantes.
primeira coisa que a gente tem que entender: as bênçãos que Paulo diz no livro de Efésios não são materiais, mas espirituais, né? Elas não provêm do reino material ou do mundo que nós vivemos, mas ela provém da onde? Do reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de lá que essas bênçãos provêm. São bênçãos espirituais, bênçãos que vêm do reino espiritual para a nossa vida espiritual. Aleluia. Segundo ponto importante, olha o que ele diz: tais bênçãos provêm de Deus que planejou a redenção. Todos os pontos que ele fala aqui, como predestinou-nos para sermos filhos, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, todas elas fazem parte da redenção. Deus planejou a redenção. Tem um versículo que eu gostaria de ler aos irmãos, se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo 15, diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe tirarás o calcanhar. É interessante porque perceba que desde o início, aqui no livro de Gênesis, capítulo 3, lá no início da nossa Bíblia e no início da história do homem, no início da humanidade, a gente percebe que Deus já havia planejado um plano perfeito para a redenção do homem. Por isso que aqui ele diz, Deus que planejou a redenção. Aqui Deus estava dizendo que havia planejado a redenção. Por quê? E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente. A semente de quem? A semente da cobra. Qual é a semente da cobra? É Satanás, né? E ele diz, entre a tua semente e a sua semente. De quem? Da mulher, né? Qual é a semente da mulher? Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai nascer através de uma mulher. Através de uma mulher. Então perceba que aqui ele está dizendo, porque o mal que partiu da cobra será destruído pelo Filho do Homem, que vai trazer a redenção ao mundo. E aí nós damos continuidade na lição quando ele diz, do Filho que a realizou. Por quê? Porque a semente da mulher, aleluia, que Deus havia planejado que viria lá em Gênesis, agora no Novo Testamento, essa semente vem e ela traz redenção à humanidade, ou seja, ela nos liberta do pecado e nos dá liberdade em Cristo, liberdade para a vida eterna. E nós temos hoje o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de nós, que nos dá livramento, que fala conosco, que nos alegra, aleluia, que habita em nosso coração, que nos garante essa promessa, que nos garante esse algo, que nos garante a redenção. Afinal, aleluia, é através do Espírito Santo que um dia nós seremos levados ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Muito bem, né? Esta fala do nosso irmão Caio, mas aqui tentando simplificar um pouco aos irmãos o que é essas bênçãos, né? Essas bênçãos espirituais. Porque no título já diz, né? A sublimidade. O que é a sublimidade? É uma coisa grandiosa, é uma excelência, é uma perfeição de Deus, né? E o que é essas bênçãos espirituais? Eu coloquei aqui que a primeira bênção espirituais pode ser o amor de Jesus, né? Para conosco, porque ali em Romanos 5:8 diz assim, ó, Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então essa é uma das bênçãos espirituais, é o amor para com Cristo, né? Cristo para conosco. E outra coisa, é a extensividade do amor para conosco, né? Por que extensiva? Porque Ele ama a todos, Ele ama o mundo, Ele ama a todos os filhos deles, né? E a terceira bênçãos espirituais é sermos filhos dele. Por que sermos filhos? Porque quem é filho dele tem como o nosso irmão Caio falou, a salvação eterna, né? Então essa é uma das bênçãos espirituais de Jesus. Por que não material? Assim, Deus, Ele pode não te abençoar ali, né, no dinheiro, no valor, no real, mas Ele te abençoa em tudo que você faz, pela multiplicação na sua casa. Ele abençoa o seu lar, o seu emprego. Então
quem tem o Espírito Santo é abençoado em tudo que faz, né? Glória a Deus, aleluia. Você que está em casa já agradeceu hoje? Já olhou aí e falou assim: Senhor, obrigado. Obrigado pelo que eu tenho hoje. Obrigado pelo que eu estou vivendo hoje. Aqui nós estamos aprendendo um pouquinho sobre gratidão. Como ser gratos a Deus pelo aquilo que nós temos, pelo aquilo que nós estamos vivendo. Continua acompanhando conosco, vai compartilhando para que outras pessoas sejam alcançadas. A paz do Senhor para a irmã Sandra, diaconisa da nossa querida, amada Igreja de Santa Terezinha. A paz do Senhor, irmã Águida Góes, a todos os irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã. Amém? Nós vamos aqui partir para o número 3, irmãos. Ele vai nos falar assim: a nova condição. A expressão em Cristo significa que somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, a partir da sua pessoa e obra realizada no Calvário. Relaciona-se com a nossa experiência de conversão a Ele. Essa nova vida é conferida somente para quem está em Cristo. Isto é o oposto da vida antiga em Adão, escravizada pelo pecado. Desse modo, não andamos mais nas trevas, mas como filhos da luz. Portanto, a nossa nova posição é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios advindos dessa redenção. Advindos colaborados, que nós recebemos do Senhor. Aleluia. Irmãos, o subtópico de número 3 é muito interessante. O nome dele já é muito forte e já nos passa sobre o que ele vai falar. A nova condição. O que significa a nova condição, né? Perceba que quando a gente não vive ali em comunhão com Cristo, quando a gente ainda não aceitou a Cristo, a gente vive o velho homem, né? Aquilo que nós chamamos de o velho homem, nós levamos uma vida em Adão. O que significa viver em Adão? Significa nós vivemos no pecado, nós vivemos no mundo, somos escravizados por esse mundo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e esse será o nosso fim, até que um dia Deus envie o plano perfeito para nos conceder a vida eterna. E agora aqueles que aceitam a Cristo não vivem mais, aleluia, o velho homem, ou não vivem mais em Adão, mas vivem em Cristo. Por quê? Porque nova criatura nós somos. E quando a pessoa se torna uma nova criatura, quando nós estamos em Cristo, nós não andamos mais em trevas, mas nós andamos como filhos da luz. Como filhos da luz. Perceba que as bênçãos espirituais, que é o objetivo da nossa lição aqui nessa manhã, que é falar sobre essas bênçãos, elas só são dadas por Deus, por Cristo, ou pelo Espírito Santo àqueles que estão em Cristo, aqueles que vivem uma nova vida, aqueles que nova criatura são. Aqueles que não vivem em Cristo, que não são nova criatura, não podem desfrutar dessas bênçãos, não podem desfrutar deste algo tão maravilhoso, que é saber que a qualquer momento nosso Senhor vai voltar e nós vamos partir dessa vida para uma vida eterna, e que quem sabe, irmão, nós não seremos agraciados por Deus de não enfrentar a morte, mas sermos arrebatados ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, aprendemos isso também na aula passada, onde Paulo estava ali fazendo a sua oração pelo povo de Éfeso, né? Que ali ele fala em Éfesos 4:17, aqui ó, a nova condição. Por que condição? E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, né? Então, estamos em Cristo Jesus, então temos que ter uma nova condição, temos que andar em Cristo Jesus, né? Não sermos mais como os outros gentios, assim como disse o nosso apóstolo Paulo, né? Glória a Deus. O Senhor vai nos deixar, né? Vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Nós somos a luz do Senhor aqui na terra. Nós somos a luz que ilumina por todos os lugares onde vamos, né? Pela misericórdia, bondade e graça do Senhor Jesus. Vamos entrar agora, irmãos, no tópico de número 2. Ele vai nos falar a respeito da
cristocência de Cristo. Ele tem por título Uma Vida Cristocêntrica neste Mundo. Embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor de sua glória. Nós temos como primeiro ponto no subtópico a revelação do ministério. A frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade sinaliza a revelação da verdade que está oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos de Deus que Deus planejara por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, que quer dizer bondade ou valor e graça merecida do Senhor. Isto é, de acordo com o que lhe agrada fazer por amor e misericórdia. A sua vontade foi executada conforme o seu desígnio por intermédio de Cristo, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência. Aleluia. Irmão, subtópico 2. Uma vida cristocêntrica neste mundo. Cristocêntrico. O que é algo cristocêntrico? Né? Cristo, Senhor. Cêntrica, centralidade. Perceba que o objetivo aqui é entender que o evangelho que nós vivemos é um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro de tudo. Irmão, esse algo de Cristo como centro, Cristo no centro de tudo, não é algo que parte do tempo da graça, mas é algo que parte desde o início. No Antigo Testamento mesmo, tem um versículo que eu gostaria de ler, se encontra em Números, capítulo 1, versículo de número 52, diz assim: E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Versículo 53. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. É interessante que aqui a gente percebe que havia uma organização nas tribos. Que organização era essa? Que o acampamento deles, irmão, dos israelitas, consistia em um ciclo interno de levitas, em volta do tabernáculo, e um outro ciclo externo formado pelas 12 tribos, ficando 3 tribos em cada lado do tabernáculo, né? Em cada lado do tabernáculo eram divididas as 12 tribos. Perceba que o tabernáculo tinha uma posição o quê? Uma posição central. Por quê? Porque o evangelho que nós vivemos, o evangelho que a Bíblia nos ensina a viver, é um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro de nossa vida, onde Cristo tem que ser o centro de nossa casa, o centro de nosso ministério, o centro de tudo. Perceba aqui no subtópico 1 do tópico 2, quando ele diz a revelação do ministério, a frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade, sinaliza a revelação da verdade, que estava oculta aos santos de Deus. Essa verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejará por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. Perceba que nós somos salvos em Cristo, porque Deus planejou a sua vinda e a sua morte. Jesus deixou toda a sua glória no céu, se fez homem, né? A Bíblia diz que Jesus desceu, Jesus se fez homem, Jesus nasceu em uma manjedoura. Irmão, a manjedoura não é lugar de rei nascer, a manjedoura não é local de príncipe nascer, a manjedoura é local de cordeiro nascer, é local de animal nascer. Perceba que o seu nascimento já foi algo profético. Por quê? Porque ele nasceu como um cordeiro que o quê? Que tira o pecado do mundo. E ele vai dizer que Jesus veio, aleluia, vestido em trapos. Por quê? Porque era assim a nossa vida antes dele. A nossa vida era uma trapeira sem Jesus, mas agora nós somos salvos e existem vestes preparadas para nós lá no céu, para quando nós somos encontrar com o nosso Senhor, para que o Filho em tudo tivesse a preeminência
preeminência, o que significa para que em tudo Jesus fosse soberano. Por isso nosso evangelho é cristocêntrico, porque Jesus nos amou primeiro. Aleluia. Ali diz também o apóstolo Paulo, né, que Jesus é o cabeça, né? Então ele sempre é o começo, ele sempre é o meio, ele sempre é o fim. Então ele está sempre no centro de tudo. Uma coisa que eu aprendi aqui com esta lição é que ela se encaixa também ali, cristocênico. É o que? Ela se encaixa no meio da missão. Porque se temos Cristo como centro, a nossa missão é buscar os pecadores. Entendeu? Está dizendo aqui, essa verdade diz a respeito aos decretos eternos de Deus, planejaram por sua soberana vontade, com o propósito de salvar os pecadores. E aqui na palavra dele diz, conhecemos a caridade, que a caridade, conhecemos o amor dele, conhecemos a caridade de Cristo, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então temos que buscar, né? Buscar os irmãos lá no mundo, levar a palavra. Por quê? Porque vivemos uma vida cristocêntrica, né? Quem coloca Cristo no centro de tudo, ele vai viver por Cristo. Então ele vai querer que todos vivam a vida em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Continuem conosco, nós temos aqui a nossa querida amiga diaconisa Letícia Dourado, do distrito de Artemis, da igreja de Artemis, pastor Peter, que estão sempre conosco nos acompanhando. Temos aqui a nossa irmã Melissa Correia, que está nos acompanhando nessa manhã, a irmã Maria Martins, a nossa irmã Miriam Priscila deixou um comentário muito interessante aqui, irmãos. Ela fala assim, agora faz sentido, cristocêntrico significa Cristo no centro, e egocêntrico significa eu no centro, é o meu egoísmo, é a minha vontade. Muito bem colocado pela nossa irmã Miriam Priscila. Você que tem algo para nos deixar aí, vai deixando que a gente está acompanhando aqui, irmãos. Vamos partir aqui para o número 2, que vai nos falar a plenitude dos tempos. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto inclui tudo o que foi criado por Cristo, para Cristo e que subexiste em Cristo. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que no fim todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja, também a cabeça do universo. A dispensação ou a administração desse plano será na plenitude dos tempos. Aqui a palavra grega para tempos não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, mas kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para todas as coisas que estejam sob o domínio de Cristo, né? Então nós temos o cronos e o kairos. O kairos é o tempo de Deus, o cronos é aquilo que nós vivemos diariamente, que é a cronologia, que é um minuto após o outro, amém? Aleluia, glória a Deus. A plenitude dos tempos. Aqui, irmãos, no tópico 2, tópico 2, perceba que o comentarista diz algo muito forte. Quando ele implica dizer que todo o universo, céus, terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Quando que isso acontece, irmão? Chegará um momento em que o nosso Senhor Jesus Cristo irá reinar com toda a plenidade, com toda a autoridade, né? E que tudo estará debaixo dos seus pés. Perceba que esse reino nós temos como também um reino milenar.
Durante 1000 anos, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo reinará na terra. Aleluia! O reino milenar, quando tudo aqui estará debaixo dos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também na Nova Jerusalém, que depois, quando se encerra o reino milenar e Satanás, junto com os seus, retornam, a Bíblia diz que então é a última batalha. Então ele é destruído e agora nós reinamos na Nova Jerusalém, junto com o nosso Senhor, aonde não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto. Aleluia, só há adoração, só há glória e louvor ao nosso Senhor. É muito interessante quando ele se refere a Cronos e Kairos. O que significa Cronos? Cronos, irmão, para a gente poder entender de uma forma mais ampla aqui, de uma forma mais simples, Cronos simboliza o tempo do homem, o nosso tempo. O dia tem 24 horas, o ano tem 365 dias. Significa o tempo Cronos, o tempo que nós contamos. Perceba que o tempo de Deus é diferente do nosso. A Bíblia diz que há um tempo determinado por Deus para todo propósito debaixo do céu. Que tempo é esse? Qual é o tempo de Deus? O tempo de Deus é aquele que nós chamamos de Kairos. Aquele que nós chamamos de Kairos é o tempo de Deus. Perceba que segundo o tempo de Deus está previamente determinado para que todas as coisas estejam sobre o domínio de Cristo. O que significa? Significa que no tempo de Deus chegará um momento em que todas as coisas estarão debaixo da autoridade, da soberania do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o mais forte de tudo isso, irmão, isso aqui tem um teor espiritual muito forte, muito grande para nossas vidas, porque o mais forte de tudo isso é que chegará um momento em que o nosso Senhor vai reinar, e aqueles que se mantiveram fiéis a Ele, que estão com Ele, reinarão juntamente com Ele. Glória a Deus, aleluia, né? Que bom que nós fomos redimidos e salvos pelo Senhor. Poderemos viver o tempo das promessas de Deus, né? Podemos viver o Kairos do Senhor em nossas vidas. Vamos partir aqui para o tópico de número 3. Ele vai nos falar assim: louvor da sua glória. O apóstolo enfatiza que as bênçãos são destinadas aos crentes judeus e gentios, ou seja, a igreja. Paulo muda do pronome nós, ele, no caso os judeus, para o também vós, os gentios, indicando que em Cristo os crentes de ambos os povos são herdeiros da promessa. Ele ratifica igualmente que o propósito da eleição não é outro senão louvar e glorificar a Deus. Isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo. Por conseguinte, tudo o que somos, fazemos ou possuímos vem de Deus, pois começa na sua vontade e termina ou culmina na sua glória. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo era um moço, um servo de Deus com uma sabedoria impressionante. Perceba que que a revista faz menção de algo muito forte. Paulo muda o pronome nós, ele e os judeus, para o também vós, os gentios. Ele estava dizendo de uma forma simples que a salvação, que Jesus, o nosso Senhor, não veio apenas para os judeus, mas ele veio para toda a humanidade. E a lição diz algo muito importante, irmão. Diz, isso assinala não somente adorá-lo com palavras e ações, mas também levar a outros a fazer o mesmo. E aqui eu quero fazer uma pergunta muito forte. Irmão, quando é que o crente está preparado para a evangelização? Quando é que o crente está pronto? Quando é que um servo de Deus está pronto para fazer a obra de evangelização? Quando é que o crente se torna apto para falar do amor de Deus, para falar do nosso Senhor e Salvador? Qual é esse momento, que é conhecido como o momento em que ele estará pronto para a obra evangelista? Né? Irmãos, esse momento é a partir do momento que nós aceitamos Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós já nos encontramos prontos para a obra evangelista, para fazer a obra de Deus. E aqui quando Paulo diz também vós, ele está dizendo isso, que aleluia,
que uma das maiores adoração que nós podemos dar a Deus é fazer a obra evangelista, a obra missionária, e fazer, aleluia, não que apenas nós, aleluia, sejamos um dia salvos, mas fazer com que a humanidade inteira, aleluia, o máximo que nós pudermos, possa ouvir do nosso Senhor, e que um dia possa ser alcançada pelo amor de Jesus. Guarde isso, irmão. O momento em que nós nos tornamos aptos para a obra missionária é o momento em que nós aceitamos Jesus. A partir desse momento é nossa obrigação, aleluia, falar de Jesus, falar do nosso Senhor para toda criatura viva racional do planeta. É como eu disse, né? A partir do momento que você coloca Cristo no centro de tudo, né? É a partir desse momento que você tem que... Porque é assim, irmãos, quando você coloca Cristo no centro de tudo, você se torna filho dele. Você se tornando filho dele por herança, você tem um amor de Cristo no seu coração. E com esse amor, você vai querer que outras almas conheçam a Cristo, né? Para que esse amor não fique só ali, vamos supor, dentro de uma caixinha, né? Mas que esse amor possa se espalhar, né, pelo mundo. Que o mundo está precisando conhecer este amor, né? Ainda mais nos dias atuais, nos dias que estamos passando. O mundo precisa conhecer esse amor. E qual é esse amor? Esse amor é o abraço da igreja. Esse amor é uma palavra de carinho que a igreja pode levar, né? A igreja tem esse amor dentro do coração. Esse amor é único, esse amor é inexplicável. Só que para ter esse amor, você tem que colocar Cristo no centro da sua vida. Amém, glória a Deus. Tem uma frase que a gente ouve muito, né? Não tem como você querer o reino dos céus e não querer levar ninguém com você. Se você quer o reino de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, você também tem que querer que aqueles que você conhece também desfrutem do reino dos céus, né? Nós veremos o reino dos céus, nós veremos o paraíso do Senhor. Então, por que não levar conosco o máximo de pessoas que a gente puder, né? Isso é o centro, né, da vontade de Deus, é dividir o amor de Deus. Nós fomos salvos pelo amor de Deus. Então, que a gente possa levar esse amor para outros, amém? Lembrando os irmãos que estamos falando aqui, ó, no título da revista, a igreja eleita, ou seja, a igreja perfeita. E qual é a igreja perfeita? A igreja que tem Cristo como cabeça, Cristo no centro, a igreja que é filho de Cristo, a igreja que busca, como diz o Paulo, né, voz, ou seja, ele busca outros para o reino de Cristo, né? Amém, glória a Deus. É a unidade, né? A unidade no Senhor. Vamos caminhar aqui para o nosso tópico de número 3. Ele vai nos falar assim, irmãos. O Espírito Santo, o penhor da promessa. Aqui nós vamos entrar em uma parte muito importante da palavra de Deus. Você que está aí, se tiver alguma dúvida, nos envie. Compartilhe essa transmissão para que outras vidas sejam alcançadas. No final nós teremos algumas perguntas que vão ser de esclarecimento para os irmãos. Amém? Essa parte vai nos falar assim, irmãos. O Espírito Santo desempenha um importante papel no plano de salvação idealizado por Deus. Então agora nós vamos falar um pouquinho do quê? Do Espírito Santo, da promessa do Espírito Santo, de como nós temos o Espírito Santo conosco. O selo do Espírito Santo. Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Ao conceder o Espírito Santo ao crente, Deus intensifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito testifica daqueles que são filhos de Deus, e o maligno não lhes toca. Assim, a terceira pessoa da Santíssima Trindade tem o papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecado. Ele é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e que também produz ao crente relacionamento com Deus
por meio do fruto do Espírito. Aleluia. Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. Nós somos propriedade de Deus. Deus tem a nossa posse, Deus tem a posse de nossa vida. E aqui ele diz algo muito forte: e o maligno não lhes toca. Perceba que aqueles que aceitam Jesus, que têm intimidade com o Senhor, com o Espírito de Deus, são selados pelo Espírito Santo de Deus. O maligno não tem poder sobre eles. O maligno não tem poder sobre eles. Um dia fomos acorrentados pelo pecado. Um dia estávamos presos pelo pecado, pelas correntes, aleluia, da pecaminosidade, pelas correntes do maligno. Mas hoje somos libertos pela graça e pela glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito forte. Perceba que o maligno não tem mais autoridade, não tem mais poder sobre nossas vidas, porque agora quem reina em nossas vidas, quem, aleluia, está conosco, quem cuida de nós é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deixou conosco o Espírito Santo. Isso é muito forte, irmão. É interessante a gente mencionar que existem momentos em nossa vida que nós precisamos tomar certas decisões. E quando a decisão é uma que não agrada ao nosso Senhor, o Espírito Santo de Deus fala conosco, nos instrui ao caminho certo, nos instrui à forma certa. O Espírito Santo de Deus, em momentos de dificuldade, vai nos instruir o caminho certo e a forma certa em que nós devemos agir. E ele encerra o subtópico primeiro dizendo: o que também produz no crente o verdadeiro relacionamento com Deus, por meio do fruto do Espírito. E é aqui, irmão, que determina se um crente tem uma vida espiritual ou não. O que determina isso? Os frutos espirituais, os frutos do Espírito. O que define a espiritualidade de alguém não é o falar em línguas, não é o pular, aleluia, não é o dar rodopio no meio de um culto avivalista, mas o que define a nossa espiritualidade é o nosso dia a dia, é a nossa vivência em nosso trabalho, é a nossa vivência em nossa escola e a nossa vivência dentro de nossa casa. Isso define a espiritualidade do crente, os frutos do Espírito que nós temos que ter e produzir, aleluia. É muito lindo, né, irmãos? Aquele que ouve a palavra de Deus, o evangelho da salvação, e que por meio da fé se rende a Cristo, recebe o selo do Espírito Santo, né? Aquele que se rende a Cristo, né, irmãos? Aquele que ouve a palavra de Cristo, que recebe o selo do Espírito Santo, né? Quero dizer para os irmãos que você tem o selo do Espírito Santo, né? E que aquele que tem o selo do Espírito Santo, o inimigo, ele não tem poder para com a sua vida, né? Aquele que ouve a palavra do Espírito Santo tem o selo, né? Amém, glória a Deus, né? Nós podemos dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo. Esse selo, irmãos, o pastor colocou aqui nos comentários que o selo do Espírito Santo, ele não é o batismo do Espírito Santo, são duas coisas diferentes. O batismo do Espírito Santo, aquele que nós vemos o falar em línguas estranhas, o fogo que desce do céu, isso é uma coisa. O selo do Espírito Santo, a lição já vai nos dizer, recebe o selo do Espírito Santo no momento da conversão. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos assegurados que temos uma promessa debaixo da palavra dele. A partir daquele momento somos dele, somos do Senhor, somos selados no momento da nossa conversão, quando nós confessamos a Cristo como nosso Deus suficiente Salvador de nossas vidas, amém? Vamos caminhar aqui para o tópico de número 2, que vem ser também um dos últimos tópicos que vem dando encerramento à nossa lição. O Senhor, o penhor da nossa herança. O termo grego arrabon pode ser traduzido como depósito ou penhor, garantia ou ainda primeira parcela. A palavra tem origem simética e era usada nas transações comerciais para assegurar preço ou garantir o pagamento de algo. Paulo ensina que o Espírito Santo é depósito que garante a nossa herança em Cristo. Tudo isso significa que aquele que tem o selo do Espírito Santo tem salvação garantida. E isso não quer dizer que o crente está salvo para sempre, independente de sua conduta, mas que
A redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Aqui nós temos 2 pontos diferentes, amém? Aleluia. O penhor, a garantia. Isso aqui é muito forte, porque, aleluia, quando Deus deixou conosco o Espírito Santo, irmão, não foi uma coisa simples. Perceba que para o Espírito Santo descer na terra e ficar conosco, não era algo fácil. Irmão, lá no céu o Espírito Santo tinha os anjos, né? E alguns anjos, irmão, não tinham um rosto, mas tinha mais de um, tinha 4. Tinha anjos que não tinham uma asa, mas tinham 6, aleluia. E perceba que quando o Espírito Santo desejava algo, irmão, era só ele querer. E a Bíblia diz que os anjos já realizavam a vontade dele. Tem vezes que o Espírito Santo de Deus deseja algo da gente, e mesmo ele falando com a gente não faz. Perceba que não era algo fácil disso acontecer, mas ele veio e ele desceu para ficar conosco, como um penhor, como algo. Cristo nos deu o Espírito Santo, mas chegará um momento em que nós teremos que levar o Espírito Santo, aleluia, com o Espírito Santo de volta ao céu. Certa feita, irmão, a gente ia orar em algumas casas e o pastor Jair tinha uma estratégia muito interessante de Deus. Às vezes a gente ia orar e ele deixava a Bíblia na casa do irmão. Aí a hora que o irmão avisava ele: ô pastor, sua Bíblia ficou aqui. Ele falava: então leva para mim no próximo culto lá na igreja. Ou seja, ele deixava um algo com a pessoa, para que chegasse um dia em que a pessoa pegasse esse algo que ele deixou e essa pessoa levasse até ele para devolver isso a ele, né? Perceba que o Senhor Jesus deixou conosco o Espírito Santo, mas chegará um dia em que ele nos acompanhará até o encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que às vezes os irmãos já devem ter ouvido falar, né? Qual é a garantia que eu tenho e que Jesus vai voltar buscar a igreja? A garantia é essa que o nosso irmão Caio falou, né? É o Espírito Santo, né? Ele deixou aqui o Espírito Santo como garantia que um dia ele irá vir buscar nós, né? E o Espírito Santo vai subir junto com nós, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra vai nos dizer: eu vou ao meu Pai, mas eu deixo a vós, né? Ele nos deixou o Consolador, nos deixou o Espírito Santo para que nos guiasse, nos direcionados. Um crente que ouve a voz do Espírito Santo de Deus, irmãos, dificilmente ele erra, dificilmente ele vai fazer algo que venha a desagradar a Deus, porque nós temos o Espírito Santo como sendo o nosso melhor amigo diário. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo diário. É aquele que nos guia, é aquele que nos instrui, é aquele que nos ensina. É um pedacinho do céu que ficou na terra. Essa é a palavra que a gente pode usar. É um pedacinho do céu que ficou na terra para que nós fôssemos guiados e direcionados pelo Senhor. Agradeça ao Pai porque você tem o Espírito Santo. Agradeça ao Pai porque você tem aí um melhor amigo e conselheiro que está todo dia do seu lado, amém? Vamos partir aqui para a nossa conclusão final. Nessa lição de hoje, ela vai nos dizer assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará completamente executado. Aleluia. E assim a conclusão dessa lição é algo muito forte. Nós aprendemos aqui sobre as bênçãos espirituais relatadas no livro de Efésios. Que bênçãos são essas? São as bênçãos que fazem parte de uma só. E qual é essa? Uma só. A bênção da redenção, da liberdade em Cristo, da salvação. Provém da onde? Provém dos lugares celestiais. Provém do nosso Senhor, do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo para as nossas vidas no dia de hoje. Queria só enfatizar aqui, né? O que a nossa irmã Isabel Meloto, né, falou aqui. É uma pura verdade. Nossa responsabilidade é grande na obra de Deus. Nossa vida é um livro que o mundo lá fora lê, né? E um livro, irmãos, como diz um ditado por aí, né? Não se o livro pela capa, né? Então o crente tem que ser um livro aberto, além disso, irmãos.
Ele tem que ser um livro aberto. Como assim, irmão Heber? Um livro aberto? O que ele é na igreja, ele tem que ser no trabalho. O que ele é no trabalho, na igreja, ele tem que ser em casa. O que ele é em casa, na igreja, no trabalho, ele tem que ser lá fora, né? Porque senão, irmãos, vamos estar julgando o livro pela capa. Então a vida de um cristão tem que ser um livro, mas um livro aberto, né? Porque temos que ser um espelho para o mundo, né? O que adianta nós levar o evangelho, né? Mas as pessoas nos julgar pela capa, né? Não, temos que ser um livro aberto, né? Glória a Deus, aleluia, né? É uma diferença, né, irmãos? A gente sempre ouve isso, é algo importante para você que está em casa nos ouvindo também. Ser cristão não é você ser em um dia e no outro dia não ser. Ser cristão é um estilo de vida. Ser cristão é algo diário, é algo que você vai exercer todo dia, em todo momento, né? Não é estar. Estar é atemporal, é algo que você está naquele momento. É aquela vivência do verbo naquele momento. Estar é atemporal, é agora. Ser é todo dia, é constante. Vamos caminhar aqui para as perguntas e respostas da lição. Você que está em casa vai ter uma tela, vai estar aparecendo aos irmãos que podem também acompanhar as perguntas. Nós vamos estar aqui fazendo as perguntas para esclarecimentos se houver alguma dúvida, amém? Então vamos começar aqui na pergunta de número 1, ela vai nos falar assim: qual é a característica de Efésios 1, 3 ao 14? Alguém que está em casa, que está nos acompanhando, quer dividir conosco aí? A gente está de olho nos comentários, se alguém quiser colocar. A base qual é a característica de Efésios, sobre o que nós falamos nessa lição de hoje. Se algum dos irmãos quiser responder, pode ficar à vontade, a gente está acompanhando. Nós temos conosco aqui irmã Agda Góes, diaconisa Isabela Soares, a nossa irmã Isabel Meloto de Piracidade. Glória a Deus, aleluia. Irmã Jandira Machado está assistindo conosco também. Vamos aqui seguir nas perguntas, irmãos. O irmão Caio vai estar respondendo aos irmãos. Qual é a característica de Efésios? A gente tem aqui, irmãos, se quiserem marcarem as perguntas em casa, porque deixa eu explicar aqui algo para os irmãos que talvez fica difícil de compreender, de quem está em casa ter o entendimento. A internet, ela tem um certo delayzinho, então assim, às vezes a gente pergunta aqui para os irmãos e para chegar até aí na casa dos irmãos tem um certo tempo, então até chegar aí para os irmãos aquilo que a gente está perguntando aqui, vai ter um tempozinho aí de espera, um tempozinho. Então nós vamos estar fazendo as perguntas. Se os irmãos quiserem anotar as perguntas em casa, com base no que foi falado hoje, nos enviar nos grupos, nos enviar na página da igreja, os irmãos fiquem à vontade. Temos aí alguns canais abertos de comunicação com os irmãos que estão em casa. Nós temos a página de Perus São Pedro, temos a página do nosso pastor, temos alguns grupos de igrejas local. Os irmãos fiquem à vontade, amém? Nós temos então como a primeira pergunta, qual é a característica de Efésios? A segunda pergunta, ela vem, de onde provém as bênçãos espirituais? A terceira pergunta é, o que a frase descobrindo-nos o ministério da sua vontade sinaliza? O que significa descobrindo-nos o mistério da sua vontade? A quarta pergunta, ela vem a ser, o que a expressão também vós indica? Também vós, é todos nós, é um conjunto, é um aglomerado. E a quinta pergunta, ela vai nos dizer assim, nos tempos bíblicos, como era usado o selo? Foram algumas questões que nós pontuamos aqui nesse dia de hoje. Vamos também aqui estar agradecendo a Deus por esta lição. O irmão Caio vai estar deixando para os irmãos um pouquinho do que nós vamos falar na semana que vem, que é uma lição também muito importante. A carta aos Efésios é uma lição de vida para nós, para os nossos dias de hoje. Aleluia.
Glória a Deus. Acredito que o nosso objetivo com essa lição foi alcançada. Nós aprendemos as bênçãos que Paulo escreve aos Efésios, quais são essas bênçãos, da onde elas vêm, quais são o objetivo dela, né? A gente preparou esse momento de interação com os irmãos e a gente espera que os irmãos respondam essa pergunta. Semana que vem a gente passa as respostas corretas também. Quem for acertando, a gente vai, né, se comunicando aí. Na próxima lição a gente vai falar sobre eleição e predestinação. O que significa eleição? O que significa predestinação? Nós somos eleitos? Eleitos para quê? Eleitos por quem? Somos predestinados? Predestinados a quê? Predestinados por quê? Né? Vamos responder essas perguntas semana que vem, que você possa voltar semana que vem aí conosco para aprender juntamente conosco um pouquinho mais da palavra de Deus, né? Que a gente possa entender, somos eleitos por quem e para quê, predestinados por quê e para quê. Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida. Amém. Quero agradecer aos irmãos, né, por estar aqui presente conosco, nos ouvindo, nos acompanhando, né, juntamente conosco, né? Muito obrigado a nossa irmã Isabel Meloto, pastor William, Neuzita, né? Sandra, Letícia, todos que estiveram aqui conosco acompanhando essa escola bíblica, né, irmãos? Não percam semana que vem eleição e predestinação, né? Um outro estudo muito forte, irmãos, que vamos estar aqui juntamente com os irmãos, se Deus permitir. Se Ele não voltar, né, irmãos, para buscar a igreja, estaremos aqui. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos estar orando para encerrar. Lembrando aos irmãos que hoje é domingo nós temos culto da família. Então hoje, a partir das 19h30, nós temos a live aqui no canal da igreja, aqui na página do Facebook. Você que é nosso membro, nosso amigo, compartilha, espalha aí essa semente da palavra de Deus a outras pessoas, para que outras vidas sejam alcançadas. Então hoje às 19h30 nós temos o culto da família. E lembrando também aos nossos irmãos que nós estamos em um final de semana muito especial, que é o final de semana do Camp Brasil. O Camp Brasil é um evento voltado para o público adolescente da nossa sede na Catedral, na cidade de Perus, em São Paulo. Você que é jovem, que é adolescente, vai lá, vai ouvir uma palavra de Deus, compartilha para que outros jovens sejam alcançados. Você que é aqui da nossa região, entra lá, vai ouvir uma palavra de Deus, coloque aí um momento de adoração dentro do seu lar, na sua casa, para a sua família. E que domingo que vem nós venhamos nos encontrar mais uma vez para estarmos dividindo uma manhã com a palavra do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos estar orando, encerrando essa transmissão pelo dia de hoje. Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, o seu lar e a sua casa. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta manhã, por estarmos aqui juntos e reunidos. Que o Senhor possa visitar cada lar, cada casa, cada família, todo aquele que esteve conosco, Senhor, e aquele que ainda ouvirá e apresentará, Senhor, a Ti esta palavra. Permaneça conosco, nos dê direção, nos dê graça. Ajuda-nos, Senhor, a ser a igreja que o Senhor espera. Ajuda-nos, Senhor, no nosso dia a dia, a ter o Espírito Santo conosco, para que nós possamos vencer e guerrear, Senhor, as batalhas diárias. Abençoa a vida dos nossos irmãos, a vida do nosso pastor. Abençoa esta casa, esta obra, esta igreja. Estejas conosco, nos direciona. Abençoa, Senhor, o trabalho que está sendo feito em São Paulo, e que nós possamos desfrutar do Teu reino, da Tua paz, da Tua graça e da Tua misericórdia e bondade infinita. Fica conosco, Pai. Nós encerramos aqui essa transmissão nessa manhã. Aguardamos aos irmãos no próximo domingo, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.